Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, há 10 anos a gente vem entregando conteúdo pra você ter uma gestão mais tranquila e com mais eficiência no seu condomínio. E vamos que vamos aqui hoje no programa maravilhoso aqui, recebendo minha amiga, a maior especialista de seguro condominial do Brasil, amiga Lisiane. Tudo bem, Lisiane? Olá, pessoal, tudo bem, Thiago? E com você? Bom demais! E ela? Minha amiga de profissão, eu só falo, só quem é síndico sabe o que é ser síndico, quem já foi. Cola com a gente que o papo é maravilhoso, ela aqui, doutora Priscila! Ô, Thiago, obrigada aí por mais um convite, estar participando hoje do Inteligência Condominial, trazendo conteúdo, porque aqui, né, direito, condomínio aqui é papo popular, né, Thiago? Pra gente poder levar conhecimento para as pessoas, difundir a palavra, desmistificar algumas coisas desse meio, que o negócio é difícil. Aquelas palavras difíceis. Até a palavra é difícil, né? Então, amigão síndico, minha amiga síndica, nos ajuda aí. Já se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário pra gente poder propagar a boa nova aí do universo condominial. E ele, a referência de área condominial no Brasil, no mundo, nome disruptivo, meu amigo Diógenes. Aí, meu amigo. E aí, hoje é um dia maravilhoso pra mim. Consegui uma novidade que eu vou contar pra você lá no Instagram. Vamos falar, pessoal, aqui. Fala ou não fala? Fala! Fala ou não fala? Vou falar. Eu consegui registrar tudo aquilo que a gente ensina aqui no podcast, nas aulas que a gente faz online e nas aulas que a gente faz as palestras. Eu compilei tudo, juntei todo o teu material, o seu, dos outros participando. O Thiago ainda não veio, viu, pessoal? Cobra dele aí no YouTube. Estou negociando. Fala aqui, pô, Thiago, ajuda, que cachê caro é esse que ninguém consegue pagar? E a gente conseguiu registrar o curso no Ministério da Educação. Então hoje, quem acompanha @Condominial Engenharia e clica lá na jornada do síndico, ganha um certificado gratuito de participação na jornada, com reprise a partir do dia 29. E vai poder ter acesso a um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, fundamentado na gestão de patrimônio, onde você para de ter problema de administrar condomínio, de fofoca, de besterol, e pega toda essa experiência aqui, aquela dali, essa daqui, e os outros que já participaram com a gente, e coloca tudo na caixinha, formata, e quando você for para a Assembleia, a primeira coisa que você mostra, eu sou um síndico profissional com reconhecimento pelo Ministério da Educação. A minha formação é em gestão de patrimônio, então eu sei administrar o seu patrimônio dentro das necessidades dele. A gente acaba com essa conversa de dificuldades e implanta um sistema de gestão do seu condomínio profissional, ou seja, síndico com mais tempo livre, pode pegar mais de 1, 2, 3 condomínio. Aquele negócio, né, Thiago? Ninguém vai te pagar mais do que você acha que vale. Já pensou nisso? Então, se você não melhora, não estuda, não evolui, não sobe o seu valor para você mesmo, como é que eu vou reconhecer seu trabalho? E esse é o grande problema do síndico. Ele rala, se dedica, atende pessoal de noite, atende de manhã, cuida do condomínio. Tem coisa que o síndico faz que ninguém imagina. E ele não é reconhecido. Por quê? Falta uma metodologia da primeira assembleia que se assumiu até o final da assembleia para as pessoas reconhecerem a sua autoridade no assunto. E para ter autoridade precisa de quê? Conhecimento. Né? Por que você respeita a opinião da doutora? Porque ele é advogado, porque ele é síndico, faz na prática. Por que você respeita aqui as opiniões e indicações de seguro da Lisiane? São 20 anos de experiência. Então o conhecimento ele liberta. Você quer um mecanismo que te protege? É isso, conhecimento. Vamos lá. Tô feliz pra caramba. Ressonância harmônica, é isso aí, ó. Conhecimento poder, física quântica. Vamos lá então. Vamos lá então para mais uma pergunta para o Inteligência Condominial @gmail.com. Preparado, doutora? Vamos lá, vamos embora, preparadíssimo. Então vamos aqui para a nave condominial. Hoje tem muita coisa interessante aqui. Então bora começar. Você quer as coisas mais leves ou você quer as polêmicas? Tiago, faça o que o seu coração mandar. Manda dei brecha. 10 anos, já vi, quer dizer, achava que tinha visto de tudo, mas não vi, porque hoje tem muita coisa nova aqui, ó. Então vamos lá, a primeira pergunta do Valdo. E aí o título é Áreas Comum do Condomínio. O Valdo fala o seguinte: morador coloca constantemente sacos de lixos na área comum, na frente da sua porta.
Ele fala, podemos advertir por essa prática? Tá certo isso? Uai, colocar lixo na porta dos outros? No corredor da área comum? Na frente da casa dele, né? Na frente da porta do apartamento dele. Não. Isso é muito deselegante, né, meu amigo? Aí tem um lugar certo, né? Todo mundo não vamos falar nem de educação, vamos falar só da falta de elegância. É muito ruim, para com isso. Cara, lixo na porta dos outros, seu lixo na porta. É a mesma coisa do cachorrinho que faz o cocôzinho lá e a pessoa deixa para outra pessoa limpar dentro do próprio condomínio. Tem base. Por mais, que seja, fala sério. Por mais que seja na porta da pessoa, ali é área comum, é área onde todos transitam, gente. Então, assim, não pior, existe né? isso aqui é meu. Não, imagina é área que comum. Esse dia a gente teve uma polêmica, E Thiago. não é a destinação. A destinação do corredor não é recepcionar um lixo. Não. Então, assim, por mais que na convenção não fale expressamente... Não precisa nem falar, ué. Nem precisa não falar, não precisa porque falar, o Código Civil, ele fala Falta que o de condomínio ele tem que dar a destinação do espaço. Corredor não é lugar para colocar lixo. Não, e outra coisa, é rota de fuga, amigo. Corredor do seu prédio, se você não sabe ainda, entra aí, @condominial engenharia, você escreve lá, rota de fuga, você vai ver. Ser dito, né, o óbvio precisa ser dito. Corredor, você colocar lixo na frente do outro e numa rota de fuga, vamos lá. Ponto 1, obstrução legal das rotas de fuga. Exato. Responsabilidade do síndico. Notifica, manda tirar de imediato. Não tem nem conversa. Segundo, cria uma comunicação do seu condomínio de cultura, porque colocar lixo na área comum é ofender todo mundo em volta. Tem certeza que esse condomínio tem uma lixeira, não tem? Mesmo se não tiver lá fora, tem lixeira. Tem um isso. local. O local tem vai ter um local para colocar o lixo. É porque o pessoal aqui são lords, né? Ô, meu jovem. Tem coisa que é inimaginável, levanta né? a bundinha e leva o lixo na lixeira, cara. O que custa? É higiene, é salúbrio. Aí agora falou, é um respeito a todas as pessoas que moram ali. E outra coisa importante. É um respeito também às pessoas que trabalham no condomínio. Porque você acha que aquela pessoa tem que ter a obrigação de pegar o seu lixo e jogar na lixeira? É seu lixo, é sua responsabilidade. É seu lixo, é sua responsabilidade. O Diógenes, ele tocou num ponto muito interessante com essa questão da obstrução da rota de fuga. Sim. Isso, inclusive, Diógenes, pode ser um motivo de negativa de indenização do seguro. Eu falo isso na aula. Tá? Presta atenção, eu falo isso para você lá e eu sou engenheiro. Aqui tem 20 anos de seguro e está te contando. Obstrução de rota de fuga, olha para mim, é responsabilidade penal. Exatamente. Se tiver um acidente grave, lesão grave, não é isso, doutora? Como é que define no Código Civil aí, lesão grave? Não é isso? Aquela que gera prejuízo de mobilidade, sangramento, risco de vida, etc. Qualquer uma dessas, tropeçou no teu lixo, caiu, quebrou um dente, lesão grave, amigo. Exatamente. É cadeia, é penalidade. Doutor, eu quero ouvir de você. Você está muito caladinha. Deixa a Lisiane terminar que eu cortei ela sem querer. Fala aí, Lisiane. Não. É negativa do seguro. Pode causar uma negativa quando do faz a seguro. perícia, né? Exatamente. Isso é muito sério, um problema gigante aí para o síndico, que pode, além de ser preso, porque isso é crime. Certo. Isso é crime. Ele pode, inclusive, vir a pagar com seu próprio patrimônio indenizações que o condomínio sofrer. E a maioria ainda contrata o RCI mais baixo, né? Vou dar um exemplo aqui de um exemplo gravíssimo de uma queda simples que eu participei. Uma senhora caiu no Gama, eu estava fazendo engenharia clínica em um condomínio e ela quebrou o osso da bacia. Ela tem 68 anos. Deu uma trinca no fêmur, que encaixa no osso da bacia. Quem está me ouvindo aí que é da área de saúde sabe, é uma das lesões ósseas mais difíceis que tem de cuidar. Exato. Gastou-se R$200 mil entre operação, internação e etc. E foi responsabilidade... Não colocou pino, então, né? Porque um pino... Não, eu não sei. Eu fiz a especialização, foi na Universidade de Brasília, foi em 2018. Mas essa indenização custou caríssimo. E sabe o que aconteceu com ela? Simplesmente ela tropeçou em um degrau do condomínio, estava com 3 centímetros de altura quando a gente fez a perícia. Ela caiu de bumbum no chão e trincou o osso da bacia por conta da idade. Nossa, é então, complicadíssimo. Entende aí? Obstrução de rota de fuga é brincadeira não. Doutora, vamos lá agora, quero ver sua opinião sobre isso, como é que o síndico pode proceder, cada um deu a sua opinião aqui, mas você é a nossa referência aqui. O direito é aqui, né? Meu amigo. Porque isso é importante. Que forma proceder, como é que o síndico pode agir? O síndico, nesse caso, o ideal é que ele faça uma advertência para a unidade, esclareça nessa advertência os riscos da conduta, porque a prima facie pode parecer que é uma conduta leve, colocar um lixo na porta, mas como aqui os meninos muito bem falaram, podem haver desdobramentos
severos e negativos para o empreendimento. Então, o ideal é que ele faça o quê? Faça notificação de advertência para que essa conduta não venha mais a ser reiterada, fazendo orientação do condômino para que ele faça a alocação do lixo no local adequado. Caso ele venha a reiterar, verificar no regulamento interno qual a penalidade prevista e seguir com a penalização nos próximos passos. Ideal também é trabalhar com campanhas informativas dentro do condomínio. A gente que é síndico sabe que às vezes é muito desgastante ficar advertindo. E às vezes quando você cria uma campanha de conscientização dentro do empreendimento que você administra, você começa a despertar aquele estímulo até nos vizinhos, entendeu? De todo mundo, um senso colaborativo. Então, de repente, desempenhar uma palestra com um biólogo especialista em lixo para explicar que aquele lixo acondicionado ali no corredor, ele pode trazer pragas, ele pode ser um alimento para larvas, ele pode soltar um líquido que venha a derrubar alguém, né? Aquele churume. Enfim, você tem uma série de situações e de alternativas que você pode lançar a mão como síndico. Então, você para, reflete, analisa a massa condominial que você administra e toma as frentes daquilo que você acha que vai ser positivo para aquele perfil daquele empreendimento. Viu, Ivaldo? Então pega o seguinte, já pega esse programa, já manda para essa pessoa para ter consciência na atitude dela lidar com lixo. Pessoal, lembrando, lixo é sua responsabilidade, cara. Educação. Século XXI, a gente tá falando sobre isso ainda. Eu falo que pra mim as coisas que me deixa mais triste com o condomínio é quando eu tenho que trancar a lixeira porque as pessoas... Eu não, né? A comunidade decide trancar as lixeiras porque as pessoas não sabem cuidar do seu lixo. Por que eu falo? Educação. Né? Quando eu pensar no outro ali. Então fica essa dica aí. Valdo, aproveita, deixa seu comentário aí, deixa seu like e vamos seguir com o nosso plantão Tira Dúvida aqui no Intenso Condominial. Lembrando para mandar pro intensocondominial@gmail.com. A próxima pergunta que tá preparado vocês aí? Continua? Bora. Falei que era polêmica, vocês não quis acreditar. Lá vem bucha. Eu já vi de tudo. Vamos lá então. Conselho Fiscal. Aqui é o Carlão. O Carlão mandou aqui. Carlão, vamos lá. Conselho Fiscal. Isso que é importantíssimo. Doutora, eu falei, eu já vi de tudo. Hoje é um programa histórico aqui. Vamos lá, ó. O título é Conselho Fiscal. Aí ele fala assim, ó. Em assembleia, não tivemos candidatos para o Conselho Fiscal. O condomínio pode ficar sem Conselho Fiscal, doutora? O ideal é que ele não fique, mas infelizmente tem assembleias que a gente de fato vê a ausência da participação coletiva para preenchimento dos cargos. Então o condomínio ele tem que continuar girando e a orientação é que toda a assembleia que se faça inclua isso como um item de pauta e que o próprio síndico conclame aos moradores para que eles venham a participar mais. Eu acredito que a questão do Conselho Fiscal ele tem uma responsabilidade muito grande com aquela massa condominial, porque ele é um termômetro de como vão as contas dos síndicos. E 90% dos empreendimentos que a gente conhece não tem nenhum tipo de remuneração para essas pessoas. São pessoas que se dedicam para poder não deixar as coisas desvalorizarem, nem o trem sair ali do trilho. Doutora, mas não tem como, se quiser, se a comunidade quiser criar, ela pode, né? Eu tenho conselheiros que recebem proventos. Pode. Não, então, era isso que eu ia chegar, nesse ponto que eu ia chegar. Você pode remunerar, você pode dar uma isenção da taxa condominial, por exemplo, 50% de desconto no valor da taxa condominial. Você pode lançar a mão dessas estratégias, dependendo da onde que você está, para você poder estimular. Ou tem condomínios também que nem com isso eles conseguem estimular os moradores para participarem. E isso é um ponto muito sensível nos empreendimentos. Então, eu já conheço alguns que têm uma auditoria contratada pelo condomínio. Mas o ideal é que essa auditoria ela seja contratada por uma comissão, nem por um síndico. Então, se você é síndico, ventilou essa possibilidade de contratação de uma auditoria, constitui uma comissão para esses moradores contratarem, para que depois ninguém invoque qualquer tipo de participação sua ou lisura no trabalho dessa auditoria, entendeu? Então você como síndico, você vai lá e vai se precaver nesse sentido. Beleza, ninguém quer ser síndico, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma comissão aqui de 2, 3 moradores voluntários, a gente já deixa aprovado dentro da assembleia uma rubrica que esse pessoal vai poder gastar e esse pessoal vai fazer a contratação direta de um auditor que é quem vai avaliar as contas todos os meses, verificar se está tudo seguindo conforme determinado. É uma alternativa? É uma alternativa. Qual que é o mundo ideal, Thiago? É que os condôminos participem. É isso aí. Pode falar. Eu vou falar. A doutora está descrevendo aqui exatamente uma das coisas que a gente bate muito e que a gente está fazendo aqui com a sua ajuda, que é desenvolver uma cultura
para o síndico que nos assiste, quem já é nosso público fiel que está ali com a gente, né? Aqueles que criticam e elogiam. Então, deixa seu comentário aí dessa situação. Como é o conselho no seu condomínio? O que você sugere para melhorar? Manda ideias para a gente. Vamos falar de ideias. Olha, a criação de uma cultura parte de um líder. O líder no condomínio é o síndico, por autoridade, por decreto do Código Civil, né, doutor? Então, o comportamento do síndico, ou seja, como ele trata, como ele comunica, quais assuntos ele coloca em pauta, a forma que ele faz a formação da equipe, a forma com que ele institui os processos e protocolos de obras, por exemplo. O que impede hoje um síndico de registrar em decisão assemblear como serão contratadas as obras, previamente, com um sistema que funcione? O que impede um síndico comunicar sobre o lixo, sobre a rota de fuga, né? O que impede você convidar pessoas para participar da sua administração e botar uma pauta de ter uma premiação para o conselho, uma isenção de taxa ou coisa parecida? Não, mas sabe aí por quê? Não é o síndico. Não é o síndico. Quem vai decidir essa questão de rúbrica para esses pagamentos é a Assembleia. Então, ele nem pode fazer isso. Olha só que legal que você falou. Quem é que faz o edital da Assembleia, que propõe ideias e chama a Assembleia? É o síndico. Não, o síndico. Então, o síndico, se tiver uma cultura de união e formação de lideranças, igual você está falando, uma comissão de obras, um conselho deliberativo, um conselho fiscal, um conselho consultivo, que às vezes não está na convenção, você pode ter um valor para eles ali. Até porque o síndico que é valorizado, ele faz o quê? Uma união e uma gestão geral. Ele não vai ser sozinho. Você nunca consegue fazer nada grande de verdade sozinho. Mudar a cultura de um condomínio parte da cabeça da liderança. Entendeu? Essa questão do lixo, a questão de formar um conselho, de criar uma taxa que ajuda a ter conselho. Você quer ver um negócio? Tem taxa de serviço administrativo? Você tem taxa para consultoria, para contratação, para coisas que você precisa no dia a dia, para tomada de decisão? Muitas vezes você não tem. E essa cultura só vai ser criada se você tiver a ideia, o conhecimento e como fazer. Assim, o que me assusta mais assim, é aquela velha fala, né? Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer participar da mudança. Eu acho que a grande questão é essa. Eu acho legal quando a gente pode distribuir algum honorários para o pessoal do Conselho Fiscal, o que for. Mas, gente, você tem partido da premissa que é onde você mora. É um interesse seu que isso prospere. Você tem que fazer parte disso. Eu acho que a grande questão é essa. Você pode levar Deus, Jesus Cristo, no seu condomínio. Se você não fizer a sua parte, não vai resolver nada. O síndico é simplesmente aquela pessoa que está liderando, mas é uma pessoa. Não vai fazer, pode até transformar um pouquinho, pode até ajudar um pouquinho, pode até tentar implantar algo de bacana ali, mas se a comunidade não desejar, não vai andar. Aqui tem a doutora que é síndica também, há muitos anos, então a gente sabe disso. Infelizmente, essa é a grande questão. As pessoas só querem cobrar, mas ninguém quer o quê? Fazer a sua parte. Né? Então, eu estou fazendo, né? Estou ajudando. O pessoal que está pegando as coisas com a gente na jornada está com um monte de materialzinho para transformar. Então o síndico tem que colaborar também, igual você está falando. Você mora em condomínio, você tem que ajudar o síndico. Mas eu continuo a favor de que você, como líder, você faz a cultura do seu ambiente. Mas, você Jorge, faz, garanto. A gente, como síndico, a gente realmente, de fato, a gente é uma liderança dentro do condomínio. Sim. Isso é indiscutível. E cultura não é de um dia para o outro, né? Precisa de um ano para você implantar uma cultura. E mesmo assim, lógico, tem coisa que não consegue implantar nem 4, 5 anos de gestão. Por quê? Aí você tem que Porque largar tem e sair daí, gente, que é só problema. tem gente que você fez 99%. Se você não faz o 1%, Diógenes, ele só aponta por 1%. Mas aí você está consciente. Tudo Vamos lá, bem. você vai lá no Mas McDonald's, você vai no Madeiro. Quando você vai... é desgastante pro síndico, Mas Diógenes. qual que é a questão? É o que o Thiago fala aqui, que a gente debate sempre, a inteligência emocional. Você, para desenvolver uma cultura, se você tentar fazer, vou fazer com 90 dias, você vai conseguir? Não vai, dificilmente, é uma comunidade. Para você implantar uma cultura, primeiro você tem que ter essa mentalidade. Deixa eu te falar outro detalhe. Certo. Você está dentro do empreendimento. Aí seu empreendimento está assim, tá com uma área de lazer lascada. O pessoal está sentando nas cadeiras quebrada. Aí você está vendo isso, que você está vendo que é um acidente perto de acontecer, porque se uma cadeira dessa quebra por uma falta de manutenção, é um problema. Né? Pronto. É emergencial. Aí você vai lá, aí você compra. Aí 70% do seu condomínio, tinha que comprar isso mesmo. Aí tem 30% que fala assim, pra que jogou esse dinheiro fora? Tem tantas outras coisas no condomínio. De aprovação, você vai perguntar com uns 30 negativos. Mas esses 30%, é porque sua cabeça não está preparada para ser líder. Não é assim. Não tem nada. Não, desculpa, Diógenes, eu vou discordar de você nesse ponto. Não, discordar faz parte. Porque o que acontece? Esses 30%, eles inflamam, eles perturbam, certo. Entendeu? E por mais que o síndico seja um cara centrado, um cara que tem inteligência emocional, isso desgasta a trajetória dele como síndico. Então, às vezes, por causa de 30%...
Às vezes, por causa de 30%, o condomínio ele perde um bom gestor. Eu entendi, por quê? lógico, mas porque é uma espiral tão negativa, entendeu? Que para ele não funciona mais. Eu concordo plenamente, eu não discordei em nenhum momento de vocês. Eu só acho que eu aposto na educação, na formação, na conscientização social. Você sabe que eu abracei a bandeira de quê? De popularizar a engenharia condominial no país, porque a gente tem metodologia, aplique, etc. E por conta desses problemas emocionais que tantos síndicos sofrem, a gente tem no método psicanalistas, a gente tem psiquiatras, psicólogos, que dão as aulas iniciais para você, fomentar, né? Não, a gente está... Se tiver um pai de santo, eu boto fé, mas a gente está... Você pode vir... Deixa eu te contar um negócio. Pode, né, Thiago? Você pode vir com um padre, você pode vir com um padre, pai de santo, água benta e etc. Ajuda. Tá lá em Provérbios. Vai por mim, ajuda. Tá lá em Provérbios. Se você não compra o conhecimento e não põe em prática, você sempre vai fracassar naquilo que você está fazendo. Formação da doutora é advogada. Por quê? Porque ela foi para a faculdade, ela ralou, ela estudou, passou pelo processo, tem mais de 10 anos de experiência e tudo, hoje ela é top. Você que é síndico aí, tá com dificuldade de criar cultura no seu condomínio, tem muita oposição, tem muita dificuldade, eu tenho certeza que você não está preparado para ser líder. Porque a neurociência hoje te ensina a conduzir, a comunicar. E o poder maior que o síndico tem, comunicação. Nada te impede de passar um comunicado mensal sobre comportamento, sobre cultura, sobre bons hábitos. Isso é imparável. Você se torna uma pessoa imparável no desenvolvimento da cultura. Você ensina, você transforma, você aplica na prática. E se o ambiente não está te ajudando, troca de ambiente. Essa é aquela velha métrica da garrafa d'água. Você tem que trocar mesmo. Eu e aí você vai gastar sua energia. Se o ambiente está ruim, mete o pé na porta. A garrafa d'água custa R$2 no semáforo e custa R$10 no aeroporto. Vende mais no aeroporto do que no semáforo. Não é questão de preço, é questão de valor. Se você não sabe o seu valor, ninguém vai te pagar mais. E se está muito ruim, se você está cedendo para 30% de oposição, larga o cargo. Ou aprende a melhorar. Porque você não vai conseguir, doutora. A zona de controle, que é uma coisa que eu ensino no curso, é o seguinte: você tem que ter uma zona de controle e de influência. Você vai sofrer só com aquilo que você consegue controlar. Você vai dar o seu melhor. Jorge, aonde você não consegue controlar, não é um problema. Jorge, é um reflexo. Eu acho que tudo que você fala é válido. Não, é comprovado, estou na prática. Aquela parte você mesmo fala da PNL, né? O mapa não é território. O que eu quero falar sobre isso? Porque essa parte a gente não controla. Ele está falando que eu não estou no dia a dia. Não. Ele acha que eu não sou síndico, eu não estou no dia a dia. Exatamente. Mas ele nunca me contratou para o condomínio dele para saber qual é o suporte. Não estou falando do seu trabalho, estou falando da posição que você nunca já teve. Se tiver a posição de síndico, aí eu vou baixar minha cabecinha. Então vamos fazer um negócio. Caladinho. Adivinha o número de assembleias que eu participei? Não. Só quero saber se você adivinha. Nada, isso é o dia a dia. Então tá. Isso é a minha experiência, não quer dizer nada. Não, você está numa posição diferente. Não. Na Assembleia, o que eu faço? Pronto, o que você faz na Assembleia quando o síndico está do seu lado? Você é o que do síndico? Advogada. Eu sou advogada do condomínio. Você representa o condomínio na parte jurídica. Isso. Exatamente. Você direciona o papel do síndico. Exatamente. Não. É o condomínio. Condomínio. Representa o condomínio. Você também. Você representa o condomínio. Eventualmente, você não... o engenheiro do condomínio. E eu sou a parte da mentalidade da engenharia que dá suporte às decisões do síndico. Eu represento tecnicamente as funções de síndico na gestão do patrimônio. Mas eu sei sempre. Meu papel. E eu estou nisso tem 10 anos. Como é que eu posso jogar minha experiência no lixo? Não estou falando estou falando que você nunca esteve na posição de síndico. Já tive na posição de síndico no meu condomínio, já tive como conselheiro, mas foi irrelevante. A relevância é que eu estou com você na Assembleia todo dia. Quando alguém aponta o dedo para você sobre obras e fiscalização, sobre a documentação e a parte técnica, eu estou do seu lado, eu estou lá, eu estou vivendo a experiência todos os dias. Então vamos lá, agora eu gostei. Você falou como que eu estou fora da experiência porque eu não sou síndico? Então descreva como é que foi a tua experiência como síndico. A minha experiência como síndico é o seguinte: o que eu vejo é que as pessoas preparam muito mal o condomínio. Hoje eu estou fazendo um recebimento dos métodos mais caros do país, aqui no Noroeste, em Brasília. E o síndico teve a cortesia de, antes de receber o imóvel, me chamar e falar: Jorge, eu quero uma sessão estratégica com você. Quanto que custa? Eu falei: custa R$1.000, a gente vai criar todo o seu sistema de implantação. Ele é um militar, 63 anos de idade, com alta experiência em administração, documentos, gestão de processos. E ele foi na parte da engenharia pedir orientação. Tá certo, a questão é o seguinte: sim, então. Mas qual é a questão? É que uma pessoa com o mesmo alto grau de formação para administrar o condomínio, ela precisa estar preparada. Formação de cultura e liderança é normal. Posso te dar um exemplo simples para todo mundo entender? Você vai aí, você está do outro lado, você vai no McDonald's comer um sanduba, você põe um terno, você põe a camisa melhor, você passa um perfume, você toma um banho antes? Não necessariamente. Eu tenho certeza, não estou te perguntando, eu estou te afirmando.
E eu sei que você entendeu. Agora, você vai no Madeiro, você vai num restaurante mais caro, você vai de qualquer jeito? Você deixa de tomar banho? Você deixa de se preparar? Não. Eu te pergunto, Thiago, responde para mim, quem criou essa cultura do Madeiro e do McDonald's? Quem criou essa cultura? Isso que faz você se arrumar, de trocar de roupa, ou que você não se importa com a roupa que está. Quem te deu essa orientação e por que você não vai de qualquer jeito? Porque o ambiente, meu amigo, o ambiente não permite. Você vai se sentir desconfortável. Um cara desse que deixa o lixo na porta dos outros, em um condomínio onde todo mundo é educado, limpo e asseado, sabe o que as pessoas fazem? Na minha porta, sabe o que eu faria? Eu tiraria o lixo dele. 30 dias cativo. 30 dias cativo. O que ele vai falar para mim? Que comportamento ele vai ter diante de mim? Nada. Ele vai entender que o comportamento dele é ruim. Sabe o quê? Através da comparação do ambiente. Vai por mim, o ambiente muda tudo. Eu tenho 10 anos fazendo isso. Você não respondeu eu tenho treinamento. Mas vamos seguir com o nosso programa aqui. Qual é a pergunta? Você não respondeu. Qual a pergunta? Tem tempo aqui que entrar conteúdo do síndico. O tempo é para isso. Não, nosso ouvinte é para isso. Exatamente, tem que respeitar quem está aqui. Tirou o tempo. Mas não estou desrespeitando. Repete a pergunta que eu te falo agora. Eu fiz a primeira para você ver. Você não ouviu a pergunta que eu fiz para você. Você já foi. Eu ouvi a pergunta, porque eu não te dei a resposta que você queria. Você perguntou o que eu senti quando eu fui síndico. Isso é. E eu senti uma deficiência. Não. Calma aí, o raciocínio é maior. Porque às vezes você está focado num ponto e o negócio é grande. O que eu mais senti dificuldade foi o despreparo administrativo do condomínio para comunicar e orientar as pessoas que estão lá. As maiores dificuldades que eu tive foi que as pessoas não sabiam, elas tinham dúvidas, elas não sabiam como usar, elas não sabiam nem como chegar no síndico para perguntar. Elas não sabiam mandar um e-mail, tirar uma dúvida, porque o síndico anterior nunca passou um e-mail para ninguém, ele nunca fez uma lista de transmissão, ele nunca se apresentou para os moradores, ele nunca apresentou na Assembleia um plano de ação, um canal de comunicação, ele nunca disse qual era o projeto quando ele entrou na gestão inicial, o que ele ia fazer quando ele assumiu o cargo. Então, a falta de uma perspectiva te confunde na orientação. Você não sabe para onde vai, sabe por quê? Na minha visão, doutora, o síndico ele é a bússola da administração. Ele formata o modelo, ele transforma a opinião, ele conduz o processo. Sabe por quê? Porque ele é o responsável legal, a autoridade de comunicação é dele. E a comunicação, meu amigo, é tudo. O que nós estamos fazendo aqui? O que você está assistindo aí do outro lado? Agora, se a gente não fizer bem feito, às vezes que eu vacilei, você lembra. Às vezes que foi muito bom, você lembra. Assim, vão lembrar de você também. Nosso programa que tem entendeu aí? Diferente e quer entregar com é democracia, agora, falar de quem já passou é muito fácil. Vamos lá, vamos seguir com o nosso programa aqui. Vamos lá? Ganhou, você ganhou. Você viu no final, ele ganhou. Falar é muito fácil. Não é isso. Você ganhou. Não ganhei nada. Aqui não é sobre ganhar e perder. É lógico sobre aprender, ué. É sobre evoluir. Como é que evolui? Como que evolui? Essa é a grande questão. Conhecimento, prática, é sobre cotidiano. Se eu tirar a esperança do cara, acabou. Esse que é a grande questão de condomínio. Eles acham que assim, um tem que perder para outro ganhar. Não, eu acho que você está passando problema que você não está preparado. Não, você escuta agora. Qual a grande questão? Um perde, outro ganha. Todo mundo perde. Porque é um coletivo. A gente tem que evoluir junto. Essa é a grande questão. Mas isso seria o cenário ideal, pô. Tem que ser pé no chão. Você está falando cenário ideal toda hora. O discurso é o cenário ideal. Não. Cenário ideal não. É prática diária. Você tá falando a transformação final é o cenário ideal. O processo é outra história. Eu só sei o seguinte, gente. Quando a gente chegar nessa fase de um querer derrubar o outro, todo mundo vai cair. Porque é coletivo. Se o cara já fez a má gestão, você vai pagar a conta e vice-versa. Exatamente. Isso é a grande questão que as pessoas não entendem. Tem que unir, caminhar junto. O que você acha, doutora? Quem estava conversando sobre isso aqui no bastidor, exatamente sobre isso. É assim, culturalmente o síndico tem que ser um cara forte. Ele tem que ser um cara que realmente está sempre desenvolvendo uma técnica para ele poder afinar mais ainda a modo dele tratar dentro do condomínio. Às vezes ele vê um programa, ele vê uma palestra, ele tem um insight de uma coisa que ele pode operalizar dentro da gestão dele. Mas isso não quer dizer que 100% que ele aprende, ele vai conseguir ter o resultado que ele espera. Mas ele tem que plantar. Lógico. E quando ele vê que o ambiente não desenvolve, que o ambiente não evolui, de fato, aquelas pessoas não estão preparadas para a sua gestão. A grande questão é o seguinte. Eu vim de gestão de empresa. Como é que é na empresa? Vem cá, como é na empresa? Vou botar a cultura aqui na empresa, Lisiane. A cultura agora é essa aqui. Beleza? Você contrata o Zezinho, o Pedrinho e o Tião ali, ó. A cultura é essa. Se não seguir, o que acontece? É demitido. Você pode fazer esse condomínio? Não. Essa é a grande questão. O síndico pode renunciar?
Pode. Então, ou você tá pronto ou pula fora. Sabe por quê, meu amigo? Porque tá no meu livro, eu falo pra você. Você já tá responsável por tudo. Errou é ferro. O juiz não vai te perguntar se você sabia, se não sabia. E agora... Sabe qual é a melhor forma de defesa? E agora eu quero pedir perdão pro meu amigo Jorge, que eu não sabia que desse cargo que ele já foi síndico, olha. Foi síndico, conselho, mas então, é bom saber. Pessoal. Não é isso, eu sou relevante engenheiro. Não. Deixa eu explicar. Ué, uma experiência não pode tirar. Você não gostou de ser síndico, não? Não é isso. Eu adoro ser síndico, eu tô no meio, eu tenho muito respeito pela minha carreira no começo. Eu comecei em 2014 dando aula e palestra através de um relatório de R$800 que impediu a tragédia de um prédio que está de pé até hoje. Bota aí! Risco de desmoronamento no Gama, Distrito Federal. Vai aparecer uma reportagem do G1, da Globo. Eu estou dando a entrevista sobre um prédio que foi interditado com um laudo meu de R$800. Foi uma cortesia para o síndico. Mas o síndico tinha a mentalidade de pedir ajuda. E se esse síndico não pede ajuda, eu faria até gratuito para ele. Mas ele não saberia me pedir. Então o seu ambiente muda tudo. Não aceite a mediocridade no seu ambiente. As pessoas que estão à sua volta têm que buscar evoluir igual você. Sabe por quê? Porque a águia voa com águia. Se o ambiente não está bom, você tem que abrir mão. Vai para um mais caro, vai para um melhor. Ou, se o seu está muito fraco, vai aprender. Se você estiver na mesa onde você está falando melhor e conversando melhor com todo mundo, você tem que ir para uma mesa de aprendizado. Humildade, faz igual o Thiago ali, ó, dedinho da sabedoria, baixa a cabeça e vai aprender a fazer o negócio. Porque do contrário é só problema. Ninguém vai te respeitar pelo que você não sabe. É só pelo que você sabe. E tem muito problema que é evitável. A gente que é síndico, a gente sabe. No meu método, eu resolvo 90% dos seus problemas no condomínio imediato, eu te devolvo o dinheiro. Tem coisa que é bucha, que a pessoa não gosta de você mesmo. E aí a gente vai para outra esfera e tá tudo ok. Tá na Bíblia. Mas tem coisa que você, com conhecimento, você consegue desviar ali do percurso e até prever. Lógico. A história do síndico estar sempre 2 passos à frente é justamente para evitar. Vai fazer uma obra de fachada? Pensa lá na tua cabeça, o que é que essa obra de fachada vai impactar? É isso aí. Como é que eu gostaria de receber a informação se eu fosse morador? Eu sempre me coloco assim no lugar do morador. Porque o morador vai querer saber com antecedência se vai ter um cara descendo da janela dele. Tá certíssimo. Entendeu? São essas coisas que a gente análise, se doutor, precave. Só que chega a conclusão no final? Não faz. Eu vou perder as esperanças. Perca as esperanças. Não tem como. Eu acredito em vocês. Sei que dá pra fazer melhor. Gente, negócio de condominial, tá todo mundo feliz. Mas eu vou te falar um negócio. Tá só começando. Vocês vão ver transformações fantásticas no mundo da gestão condominial nos próximos 3 anos. Principalmente com os veículos elétricos e as tecnologias de comunicação e a inteligência artificial. Eu estou criando a nossa inteligência artificial de engenharia condominial para você acessar quietinho. Só você o síndico. Vai pagar uma mensalidadezinha lá de R$60 por mês e vai ter todo o pré-formado. E vamos que vamos então. Parou agora o parte de venda. Vamos que vamos. Não tô vendendo, nem tá pronto. Inteligência.gmail.com. Ele tá agoniado. Vamos lá, doutor. Eu falo. Gosta de dinheiro, mas não gosta de vender ele. Ai, cara, eu acho bacana eu acho assim. que muitas vezes o síndico ele precisa aprender a pedir ajuda. Não está sozinho, não é verdade? Exato. Sabe que a grande questão? Sabe por quê? Deixa eu só terminar de falar. Eu acho que críticas, eu acho que essa crítica não, essa sementinha do mal está presente em todos os ramos. Lógico. Todos, eu também acho. Todos os ramos. Claro que incomoda, mas a partir do momento em que essa partezinha aí começar a incomodar demais, as pessoas têm que fazer ou um autoconhecimento para saber ou você não está preparado ou você está, de fato, precisando de ajuda, gente. E eu não falo só de... inclusive ajuda psicológica, entendeu? Não tem gente que tem preconceito, tem gente que tem vergonha de pedir ajuda. Você quer ver um segredo? Então, são todos os profissionais. Vamos seguir nossa pauta aqui. Vamos seguir a pauta nossa pauta aqui. É o seguinte, é porque a grande questão, tá jogando tudo, eu às vezes fico bravo com essas questões, porque é muito fácil ficar jogando para cima do síndico. É o síndico. Bota a cabeça de vocês, é a comunidade. Tem que mudar a comunidade. O síndico é uma comunidade. Por exemplo, num condomínio de 60 unidades, é um síndico para quase 200 pessoas. E essa é a grande questão, às vezes fico bravo, porque tudo é o síndico. Mas e o cara que não respeitou o lixo? O cidadão que foi lá, viu também, poder bater na porta do cara
e fala, cara, não bota lixo aqui não. Essa é a grande questão, que o cara não faz a parte dele, que é que a gente começa a fazer. Mas deixa eu te perguntar. Ele não tem coragem de ir lá e enfrentar outra pessoa. Então, assim, por isso que eu te falo, é o coletivo. Enquanto eu não mexer nessa figura chamada coletivo, vai ser complicado. Tá aqui a doutora aqui comentando no bastidor. Comentando o quê? Foi lá, fez a prestação de conta, melhorou o nome dela. O que ele fala na sua assembleia? A gente teve a pessoa que reclamou lá. Não, esse é o de menos. O que falou? O que falou ainda? Ah, tu tá ganhando muito. Síndico ganha muito. É isso aí. Aí ninguém. Ou ele paga o meu ticket, eu tô fora. Aí pronto, inteligência emocional. Você quer melhor que esse exemplo aí? Tá ruim pra você, pula fora. Mas eu falo a visão da comunidade. Porque assim, tem que valorizar o trabalho, pô. Tem que valorizar o trabalho. Quando você tem um bom profissional na sua empresa, você faz o quê com ele? Você perde ele ou você valoriza ele? Você tem duas opções, ou você perde o que é bom, ou você valoriza. Chama-se retenção de talento, que é baseado na cultura empresarial. É assim. Tu falou cultura empresarial. Pronto. Mas CNPJ. A empresa tem o quê, doutora? CNPJ? E pra mim. E o condomínio? Condomínio. A diferença é a empresa. Só não ganha o lucro. Mas é empresa. É empresa. Tem que ser gerido como empresa. Você quer um exemplo como é empresa? Sindicão, você está preparado para aplicar a NR1 atualizada no seu condomínio? O cara tá nem saúde mental, como é que vai aplicar? Pois é, mas ele não saber, não muda. Deixa eu te contar um negócio, amigo. Se você não souber, não muda nada, só fica pior. Você sabe por quê? Porque tá na lei. Tem conto de fada não, deixa de cumprir a norma para você ver se você não recebe um processo. Você tem que estar preparado. Você cumpre a sua empresa, a NR1? Eu conheço síndicos que vão para a Disney, que fatura mais de 20 mil reais por mês, fatura 15 mil reais por mês, com 2, 3 condomínios. Conheço síndico que mora em apartamento de 2 milhões tirado da profissão de síndico. Agora a pergunta para você, meu amigo, é a seguinte: qual a diferença entre as pessoas? É a capacidade de agir em prol do que você precisa, de dentro para você e para fora. Você vai na inteligência, aprende sobre ambiente, aprende sobre liderança. E outra coisa, esperar uma liderança sem oposição, isso é consultoria, isso é sonho, isso é coisa para fora. Liderança tem que lidar com oposição, a oposição te faz crescer. Síndico aguenta pressão, preparado emocionalmente e com a metodologia certa, é só avante. Não tem como dar errado. Vamos que vamos então, vamos lá. Ó. Aqui é programa democrático. Você viu que é democrático, né? Eu expressei minha opinião. Eu estou lançando um curso que é uma pós-graduação de gestão de patrimônio e gestão de pessoas fechado, que vai ser a decorrência desse outro curso. Se eu desacreditar no processo de preparação e treinamento do síndico, não faz sentido. Mas ninguém está falando sobre isso, não. A gente está falando sobre Mas qual solução que você deu para esse problema? Cara, tem uma solução que você falou. É o cara que sai fora. Ou está preparado. Não é assim? A pergunta é... Se a gente perder a fé nas pessoas... Você vai fazer o seu íntimo. Vale a pena pegar essa briga? Essa é a grande questão. Mas liderança é um cargo de suportar a pressão, cara. É diferente. Na empresa é diferente de condomínio. Lógico que é. Não é diferente não, cara. Cara, vai por mim. Essa organização técnica jurídica é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Comunidade formada com resultado bom. Eu vou trazer até casos práticos. Certo. Às vezes a gente vai para a assembleia, a gente vai lá, conversa com o engenheiro, alinha com o engenheiro a parte do engenheiro. Sim. Senta com o advogado, alinha a parte jurídica, tá tudo redondinho. A gente está apresentando que 2 e 2 são 4, que o que a gente está fazendo é dentro da norma, certo, é dentro dos preceitos escolhidos. Só que tem um cara que está sentado lá, que ele vai pegar e ele vai ignorar toda a sua preparação técnica e vai tentar te desprestigiar. Não porque ele quer questionar a legalidade do que você está fazendo. Lógico, mas o processo. Mas qual é a teoria nesse caso? Ignora esse cara e segue em frente. O fluxo. Acabou. É chato? É pra caramba. Mas essa mentalidade está em você ou nele? É pra caramba. Tá em quem? Tá em você. Essa mentalidade de fiz o certo, consultei e dei o meu melhor. Tá em quem? Tá em você ou nele? Tá em mim. Por que você vai se abalar? Porque ele não tá preparado para ver isso. Você tá usando o filtro dele para o seu valor? E não tem jeito, a gente não agrada. Eu tenho que usar o filtro você do que eu sou. Você tem algum condomínio seu, você tem 100% de aprovação? Não existe isso. Não existe isso. Não uma existe. liderança. Eu passei uma pesquisa de satisfação no condomínio que eu sou síndica. Por isso que eu falo. Não existe 100% de aprovação. Tô falando isso há anos, tá? Agora um monte de onda de curso aí. Que é o quê? Vou formar o síndico, mas ninguém conta essa história pra ele. Por isso que eu falo, eu concordo com você. Eu conto essa história pra ele. Vamos lá. Por isso que eu te falo. Quando eu concordo com o que você está falando, tem que estar preparado, o resultado é isso. Mas tem outra parte que ninguém conta. O cara que você falou, o síndico tem patrimônio de 1 milhão, síndico não sei o quê. Beleza. A carreira é boa. Beleza. Agora, se você está disposto, se você estiver disposto, ok. Só que eu acho assim, dê informações para pessoas avaliar. Porque eu conheço gente que foi nessa onda da grana, pegou o primeiro, pirou, perdeu a família e tudo. Eu conheço essas histórias. Cadê o burnout?
cara teve que ir no psicólogo. Eu passei por isso, eu tive burnout, você acha que não? Como é que a gente aprende? Você aprende igual o Daniel, do fundo do poço é que você levanta. Eu não tô falando de você, eu tô falando o seguinte, tô falando do cenário que deveria ser relatado para as pessoas. Você tá disposto? Assumiu? Aí beleza, ok. Você entendeu? Então, agora você vai para o seguinte, vale a pena ou não? Vale a pena eu passar por isso? Igual, por exemplo, tem o último que eu tive agora, ninguém quis ser síndico. Por quê? Cara, eu não quero passar por isso, Thiago, que você tá passando. É porque é muito fácil a gente ser pedra, ser telhado. É outra história. É pra poucos. Agora, você é quem quer ser telhado, não é você que é voluntário para ser síndico. Você não levantou a mão? Então se prepara. Uma coisa que eu falo, não vá exclusivamente pelo prolabore. Jamais. Não aguenta a pressão. Você tem que gostar. Porque eu tenho um nível de loucura dentro de mim, porque eu só acho que é loucura, entendeu? Porque eu adoro uma assembleia, gente. Eu adoro sentar, eu adoro discutir, eu adoro verificar qual que é a forma que a gente vai fazer para agir. Eu gosto da dinâmica da assembleia, eu gosto até da contradição. Eu sou viciado nesse treino. Pronto, então tem que gostar. Tem que gostar. Você sabe o que tá aparecendo aqui para nós? Mas não é para muitos, entendeu? Vamos fazer um resumo desse trecho aqui desse programa que ele tá fantástico. Ó, primeiro, a gente está colocando a mesma coisa de forma diferente. O que o meu amigo Thiago está falando aqui, quando a gente diverge nas falas, é que ninguém conta para o síndico o tamanho que é a coisa. Tô errado? Não é isso? Você tá achando que ser síndico é isso aqui, e como o Thiago fez, ele é isso aqui, é grandão. Entendeu? É grandão. Esse é o primeiro capítulo do meu livro. É o primeiro módulo do curso. O tamanho é outro. A preparação é outra. O impacto emocional é outro. Como o Thiago falou, eu conheço mais de 10 síndicos que entregaram os cargos, entraram com burnout e até mudaram do prédio. Por quê? Fazia tudo certinho, queria bonitinho, direitinho. Não funciona assim. A doutora falou certo. Síndico tem que ser forte emocionalmente. Tem que ser inteligente estrategicamente. E como que você fica assim? Me fala, Thiago, como é que você fica forte emocionalmente, estrategicamente? Como é que você faz isso? Jorge, a grande questão é o seguinte. Ele não vai responder. Não é isso não. Só tem um jeito. Só adquirindo conhecimento. Mas o que eu falo pra você? Você entendeu? A grande pergunta que eu quero fazer para você que está assistindo é: vale a pena. É bíblico. Tem brigas que vale a pena você entrar e tem brigas que não vale a pena. Tem coisas que não, mas quem avalia isso é você. Entendeu? E outra coisa, tem pessoas que tomam como verdade aquilo que lhes convém. Exatamente. Não é o que é certo. Exatamente. É o que lhe convém. E é você, como síndico, que estar preparado para você receber essa porrada. Que por mais que você argumente, a pessoa mesmo assim, ela não entende. Ou às vezes ela não quer dar o braço a torcer de que você tá certo, cara. Mas você tem que trabalhar certo. Com a gente aqui. Sabe por quê? Porque o certo é hoje, é certo amanhã, é certo daqui a 3 meses. E é assim que vive o fluxo. Sabe por que eu aposto nisso? Porque tá lá na Bíblia, né? Salomão falou, vende tudo e compra conhecimento. Põe isso todo dia que a sua vida muda. Você está despreparado, achando que ser síndico é uma coisinha simples, responsabilidade pequena, etc. E aí você está cheio de problema. Vou dar uma dica para você. Está faltando dinheiro no condomínio? É falta de gestão, não é falta de dinheiro. Vamos que vamos, gostei, gosta disso, vamos que vamos. Isiane, vamos lá perguntando a amiga Isabel. Lembre-se para mandar essa pergunta para o @gmail.com. Ela pergunta o seguinte: para contratar o seguro é preciso convocar a assembleia, Isiane? Não. O síndico ele tem o poder de decisão. Agora, a maioria dos síndicos eles gostam de ouvir a opinião dos conselheiros, mas não é necessário convocar a assembleia para a contratação de seguro, porque legal, isso é responsabilidade do síndico. Até porque o Código Civil ele fala que é a obrigação do síndico fazer a contratação de seguro compatível com o empreendimento que você administra. Exatamente. E aí, na hora que você tá com a bucha para você resolver o problema do seu seguro, você vai contratar um bom profissional, você vai conversar com o seu engenheiro, você vai ver quais que são as peculiaridades do seu condomínio na parte de engenharia, e depois você vai sentar com o seu jurídico também, vai ver o que tem, e depois, se você quiser, você ainda leva para a assembleia só para deixar o trem assim, ó, com selo de qualidade. Para dizer como foi, registrar na ata e explicar por quê. E sabe por que essa deliberação é sua, meu amigo? Porque você é o responsável legal. Eu vou te explicar o que ela falou aqui, ó. O discernimento, o poder de discernimento dos riscos em volta é do síndico. Ele comunica a história do prédio durante a gestão. Não tem problema se as pessoas não respeitam. Quando você tem a consciência que está fazendo direito e que é sua obrigação legal, você vai parar de contratar seguro pela oferta mais barata e mais simples, que você não é bobo mais, e vai contratar no perfil do condomínio. Seu condomínio está atualizado de combate a incêndio? Está atualizado de inspeção predial? Está seguindo a lei 13.425? Seu condomínio está implantando a LGPD? Como é que está seu condomínio, seu SPDA?
Qual é o risco que você corre? É com base nesses dados que você vai pegar a proposta do seguro e vai contratar o seguro. E o direito de fazer isso é único, exclusivo de quem? Do síndico. Por quê? Porque a edificação precisa de um responsável legal, que é você. E você assumiu o cargo, não pode falar que está reclamando. Então para de ficar reclamando, pipi, que não dá, que é difícil, e vai aprender a fazer direito. Pois não, doutora? E não esquece de, dentro da sua previsão orçamentária, você inserir essa rubrica, porque você também, como síndico, tem obrigação de dimensionar os gastos dentro da sua gestão. A sua previsão orçamentária é uma orientação de qual será o comportamento financeiro para aquele ano. Então, quando você for sentar e você for rever a sua previsão orçamentária, é um síndico novo, assumiu o condomínio, verifica a sua previsão orçamentária, vê se ela está compatível. Tem folga. Se ela não tiver, você pode convocar a qualquer momento uma nova assembleia para você discutir os prós, os contras, o que está omisso, o que não está. Por quê? Porque a ausência de dinheiro também impacta no tipo de gestão que você está fazendo. Lógico. A conta não fecha. Você não consegue administrar um condomínio sem você ter recurso. É ou não é, Thiago? Porque às vezes a gente é cobrado. Nem a vida você consegue fazer isso. Cara, porque às vezes a gente é cobrado que nem síndico e fala assim, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro, porque isso aqui tá desarrumado, isso aqui tá... Mas as pessoas não entendem que se o síndico for um cara trabalhador e ele tiver recurso, ele resolve da noite pro dia. Só que às vezes o cara tem 50 frentes para bater e ele tem dinheiro para fazer 3. Como é que faz? Então, se o seu condomínio está nessa situação e você acha que seu síndico está precisando dar mais atenção a certos espaços, conversa com ele, oportuniza, que ele te conte como funciona, como é que está a questão financeira, e se for esse o problema, ajuda, pega no braço desse síndico e fala assim, eu vou para a assembleia, vamos aprovar uma taxa suplementar, vamos aprovar uma taxa extra. Deixa eu falar, eu vou te dar um abraço. Razoável. Presta atenção, que eu acabei de falar para você, antes dela fazer isso aqui não tem nada, é tudo natural, gente. Não é nada. Sabe por quê? As perguntas ficam só com o Thiago. Presta atenção. Acabei de falar para você que o problema de dinheiro do seu condomínio não é problema de dinheiro, é problema de gestão, porque você não faz isso que ela falou. Quando você chega no condomínio, os primeiros 60 dias são fundamentais. É a base do SGP, do método que eu criei. Você chega, toma posse, conhece tudo. Na verdade, eu te ensino um pouquinho antes, mas só lá no curso. Você toma posse, conhece o risco, você mapeia quem você precisa ser para estar ali, quais recursos você tem. O seu papel como gestor é administrar tudo isso e baixar o seu ego. É em prol da comunidade, do condomínio, das necessidades que estão à mesa. Só que o organizador disso é você. Quanto vai custar, qual o seguro que vai fazer, quais os riscos, quem você vai formar de equipe para te ajudar na gestão, a forma de comunicação, até você aplicar a valorização do patrimônio, que é sua obrigação legal. Isso você só faz tendo uma mentalidade preparada para isso. É disso que o Thiago está falando. As pessoas falam de ser síndico e condenam muito o síndico, mas ninguém explica ao síndico como fazer e o porquê que dá problema. Por isso que temos profissionais aqui de várias áreas debatendo esse tema para você. Vai lá, Diane, pode falar. Uma das coisas que eu acho mais importante que os síndicos não fazem é, a partir do momento que você assume o condomínio, tem muito síndico que nem olha a apólice de seguro, nem olha. Nossa, e seria muito interessante, assim, a partir do momento que você tomou posse, chama o corretor de seguros para você ter ciência do que está sendo coberto na sua apólice. Faz uma inspeção para saber o perfil de risco do seu condomínio. Isso facilitaria muito, inclusive, o nosso trabalho como corretor, porque no momento que você vai contratar o seguro, são muitas informações que são necessárias, né, serem passadas, e às vezes assim o tempo é muito pouco. O síndico não sabe responder, né? O tempo é curto, tem que fazer rápido, não tem informação suficiente. E é até difícil para o síndico entender as coberturas. Sim. Então, assim, o prazo, o período que nós, corretores, temos para conversar com o síndico é muito pequeno quando se deixa para fazer as coisas muito em cima da hora. Entendi. Então, assim, a partir do momento que você toma ciência do negócio, pega a sua apólice de seguro, chama o corretor e vamos discutir. Agora, corretor especialista no ramo, porque, muito cuidado, nem todos os corretores estão preparados para orientar os síndicos, tá?
tem que ser um corretor especialista, porque existem, né, muitos detalhes nas apólices de seguro e que alguns corretores não estão tão bem preparados para orientar o síndico nos detalhes. Lisiane, isso foi importante. A próxima pergunta do amigo Carlos aqui. Ele pergunta o seguinte: o que está incluso na cobertura de responsabilidade civil do condomínio? Responsabilidade civil do condomínio. Isso. Explica para nós aí que está serve para cobrir prejuízos causados a terceiros dentro do condomínio. E lembre-se, os condôminos e os visitantes, eles são vistos como terceiros. Por exemplo, uma situação que pode ocorrer, um acidente... Na piscina. Um acidente na piscina. Tá? A pessoa, ela... principalmente, quando o condomínio ele tem professores especializados. Você contrata um professor para dar natação ali. Isso. E aí uma criança se afoga na aula de natação. Machuca o pé. Ai, criança, é tão... Meu coração dói, sabe? Esses dias teve uma criança que caiu com uma haste, você viu? Numa rede, o síndico contratou um serviço para botar uma redinha e chamou só o pedreiro, não botou a RT na obra. E a pilastra caiu, matou a criança. Foi desesperador ver aquilo ali. Tanto que eu bato em cima de não fazer fora da E eu falo para você, pelo que a gente sabe, dificilmente essa situação vai ser indenizada. Nossa, isso é um exatamente caso por conta dessas situações aí. A gente tem filho, né? Para você ver a responsabilidade gigante do síndico. É por isso que eu não faço. As pessoas... para botar uma rede, o cara contratou só o pedreiro, cara. Olha isso. Para quê? Para economizar um RT dessa, sabe quanto que custa um engenheiro para fazer? Mas tinha um responsável lá, R$500. Tinha um responsável na obra. Não, tinha um responsável na obra, mas não era daquelas pilastras, não era de estrutura. Mas ele é responsável pelo condomínio, o engenheiro lá, eu acho que é responsável. Aí você pega, aí tem uns caras que querem fazer um serviço na fachada sem ponto de autoridade. Mas aquela obra não tem documento, que é o que está na reportagem do condomínio. A responsabilidade tem que ser, no caso, o acidente foi na obra, foi naquela obra. Não, já estava pronto. Já estava funcionando, a pessoa estava usando a rede, não tinha obra naquele lugar. A obra foi feita sem o documento. Foi feita sem a documentação a obra. Mas a obra não era assim, não estava fazendo a obra e aconteceu. Já estava pronto para o uso. E aí calcularam errado a questão da pilastra. A pilastra caiu, 3 crianças na rede. Né? Então, assim, serve para cobrir prejuízos causados a terceiros dentro do condomínio. Outra coisa importante, Lisiane, que quando tem um processo, o síndico já tem que comunicar no ato, né? No ato, porque exatamente. Muita gente vai procurar depois, recebeu a notificação, já comunica na hora. Isso é importantíssimo. Você sabe por quê, Thiago? Porque você dá a oportunidade da seguradora negociar com o terceiro antes mesmo da ação. Lisiane, fazer a tramitação prévia, né? Essa questão da indenização do RCI, ela remete a pagar a franquia do seguro quando é necessário usar, não? Depende. Depende do vai estar na seguro. pólice. Não, você depende da pólice. Seguro, né, Thiago? Tempão, né? Não, porque você tem a formação de vendedor de seguro, né? Tem a pólices em que essa cobertura incide franquia e tem a pólices que não. Então o síndico deve observar isso também. Quem paga essa franquia quando tem esse problema? É o condomínio, não é o síndico, não. Tem algum seguro desse que o síndico que paga, ele que indeniza? Não, é sempre o... E uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte, no caso, por exemplo, essa menina que faleceu, né? Muito triste, mas qual é a média do RCI, assim, de modo geral? Uma média geral, assim, fica entre 200 e 1 milhão? Não tem um limite mínimo e o síndico que escolhe na contratação. Exato. Bom, uma cobertura dessa, né? Da menina que faleceu, se for de 1 milhão, você acha que ela supre a indenização? É complicado. Não supre, pra mim não supre. E outra coisa, também, o judiciário tem lei para isso, né? E o judiciário também segura a caneta. Eu já vi outras ações de morte
E o judiciário tem a caneta leve. A grande questão nisso aí, eu acho... Sentido, você fala? Leve assim, de não dar um valor financeiro para fazer muito uma alto. compensação muito alta. Mas depende muito do... Mas a verdade é que não compensa a vida, né, pessoal? O dinheiro não compensa a vida. Então, mais independente uma do vez, que vier na minha de visão, não vai trazer a pessoa de volta. Porque nessa questão aí, pode ser, já pode, dependendo de como for descrito o processo, já pode ir uma questão de crime já, né? Eu acho que essas né? questões das indenizações aí, eu acho que eles levam muito em consideração o propósito da indenização. O propósito da indenização, a região e o patamar da família, né? A renda da família. Assim, eu acho que que quanto maior a renda, maior é a indenização. Foi um né? caso então, que me deixou muito consternado, porque a gente ensina isso para o síndico, às vezes, numa aulinha de R$ 47,90, e ele não tem a menor noção do quanto que aquilo é importante. Eu tive uma situação que eu pessoal, sempre que eu aprendi esse ano, eu passo para vocês aí um aprendizado bacana. Eu aprendi esse último ano. Nunca se coloque numa posição de risco. Tudo que a gente está falando aqui, o Jorge falou que é importante, conhecimento, a doutora falou também, não faça nada que vai gerar um pingue de dúvida assim para você. Percepção da realidade. Porque no final, é o seguinte, eu sempre falo, eu sempre fiz as coisas para mim. Ou seja, me dormir tranquilo, fazer bem feito. Porque a gente sabe que condomínio não tem reconhecimento nenhum. A verdade é essa. O fato é esse. Não tem. Entendeu? Então, assim, mas para você dormir tranquilo, não ter também lá na frente, alguém bater na sua porta, deu o BO, você tem que responder lá. Porque o síndico responde 5 anos após o seu mandato. Então, assim, eu estava no condomínio agora que eu tive que entregar, eu optei não permanecer nele e falei, fica tranquilo, que 5 anos eu tô respondendo ainda. Eu tô com vocês 5 anos juntinho. 5 anos. Então, assim, igual as situações que a Lisiane falou, inclusive, quem quiser ir no canal, tem nosso quadro Seguro Condominial, tem várias entrevistas com a Lisiane. Por exemplo, tem casos de condomínio que a pessoa caiu no piso molhado, foi pedir indenização. Não ganhou, por quê? Porque estava sinalizado. Então é sobre isso, é sobre a gente fazer a nossa parte. Beleza, se o cara não fizer a parte dele, ok. Mas é uma segurança para você. E, amigo síndico, nunca se coloque numa posição vulnerável. E é nunca, isso. meu irmão. É isso que você está falando. O Thiago fala isso de uma forma diferente. Ele acabou de falar, quando a gente estava batendo aqui, a gente tá brigado não, gente. É comunicação, aqui é pauta da hora. Um aprende com o outro. Ele vai no palco, eu vou no palco, a gente conversa, fica tranquilo. A primeira coisa que a gente ensina, Thiago, na metodologia, é o cara fazer um auto de vistoria do condomínio. A primeira, isso a gente dá publicamente, né? Mas lá na metodologia tem alguns segredos. Vou liberar um aqui agora, tá? Rapidinho. Você ter o direito legal de fazer a inspeção do seu condomínio. Cabe a você, como quem determina o custo da próxima gestão, colocar inteligentemente a previsão de fazer uma inspeção predial. Antes de lançar sua orçamentária, faz uma consultoria de mercado, faz um parecer com a advogada da obrigação das inspeções, enquadra e fala, para esse ano, na minha gestão, nós precisamos fazer uma inspeção predial. Cite exemplos de casos de acidente, fale diretamente com seus condôminos, porque a deliberação é sua de contratar o seguro. Se você contratar um seguro sem uma inspeção predial, você tem uma chance muito grande de ser negado. Então, contratar o seguro é uma deliberação exclusivamente sua. Determinar uma inspeção predial também porque é obrigação legal. Eles são equiparados e um depende do outro. Como você vai contratar correto o seu seguro no perfil do seu prédio, se você não sabe como está seu prédio? Então, antes de você ir ser voluntário na Assembleia para ser eleito síndico, quando eu te ensino lá a fazer uma revisão completa do condomínio, você vai se apresentar e mostrar o quanto você conhece a edificação, que você está disponível para fazer aquela transformação. E aí você vai entrar com a sua cultura para chegar nesse ponto onde você tem verba e conhecimento para fazer na prática. Igual o Thiago ensinou, não se coloque numa posição de risco. Não tem jeito de fazer isso 100% para síndico. O que ele está dizendo não vai com as massas, não vai na fofoca, não fica com o coraçãozinho amargurado, faz o que você tem que fazer. A doutora chegou aqui e falou assim, certo é certo, hoje, amanhã e depois. Acabou. Quando muda o conceito social de certo, né? Porque a sociedade evolui e muda, porque houve uma transformação geral. Se você não acompanhou, plenamente justificável. É natural essa transformação. Mas tudo isso depende da sua consciência, que é o que o Thiago estava falando comigo aqui, de tomar posse de um condomínio não é uma coisa simples. Então, não vá para ter dor de cabeça, vá se sentindo preparado. Gambiarra, jeitinho, amarrar de qualquer jeito lá na comonheira do prédio para descer o cara num rapel, sem ter os pontos de decorar. Cara, isso é bucha, foge. Foge, meu amigo, foge. Faz direitinho. A gente falando dessa cobertura de responsabilidade civil, para você ver o tanto que ela é importante e temos que contratar bons valores. Eu já contei esse caso aqui, uma situação de uma criança que ela
que eu atendi. A criança, ela levou um choque. Ela foi beber água. Eu lembro, bebedor aqui de Brasília, né? Outro e aí, caso de cortar o coração. Esse caso fui eu que atendi. Nossa. Esse caso fui eu que atendi. Graças a Deus, criança, hoje ela tá bem. Mas foi pra UTI aquela menina, não foi? Foi pra UTI. 95 mil reais no diário. Dias. Não foi? Não é isso? Na época era mais baratinho. 95 Quantos dias 95 mil é recente. É atual, né? É atual, o valor da diária. Quanto foi a indenização ela ficou, foi 300 mil. 300 mil. 3 dias de UTI. 300 mil. Na época, a menina ficou 10 dias. Na época. 10 dias? Foi 10 dias. Então ainda estava... né? Ainda estava mais ou menos. Hoje não é isso não, meu amigo. Foram hoje 300 mil reais a indenização para esse condomínio. 300 mil reais por um choque no bebedouro. E tem mais, isso que eu falei dessa transformação. A criança, acho que tinha 3 anos, era mais ou menos isso. E na convenção do condomínio fala que é proibido circulação de crianças pequenas até 12 anos sem a presença de um adulto. E estava sem a presença de um adulto. Eita. Estava sem a presença de um adulto. Tá? Ô, doutor, agora, como é que passou o horário do nosso programa? Só responde assim para nós. Nesse caso aí, porque quem foi a responsabilidade, então, foi do pai, não foi do condomínio, né? É porque, assim, nesse caso, a gente pode ter uma divisão de responsabilidades. É dever do condomínio manter a manutenção das áreas comuns para que choques não ocorram. Mas também é obrigação legal dos genitores manter a guarda daquele menor. Então, a gente pode discutir juridicamente o instituto da culpa concorrente, que é o nível de responsabilidade de cada ente naquele evento danoso que aconteceu. Então, aconteceu um problema. Eu contribuí como condomínio para aquele evento? Contribuí. Por quê? Porque a minha manutenção elétrica não estava em dia. Mas eu, genitor, poderia também ter evitado aquela situação? Talvez se eu tivesse ali, eu teria evitado. Então, assim, é um paralelo que é discutível. E é isso aí, então, na reta final do nosso bate-papo aqui, meu amigo Elisiane, fica à vontade, suas considerações finais, minha jovem. Eu só quero agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade de estar junto de vocês, esses grandes feras aí que eu admiro. Né? E é isso, pessoal. E se vocês... Fala um pouquinho da sua corretora, pessoal. Aí. A minha corretora de seguros é a Atual Forte, corretora de seguros. Nós estamos aí desde 2008 lutando, tentando informar esses síndicos cabeça dura. Não é fácil. Forte, né? Passa na tela aqui, né? Atual Forte, corretora de seguros. E quem quiser aí contratar seguros de condomínios, carro, vida, planos de saúde, entre em contato conosco. O meu telefone é o 61 98589-2313 e o meu Instagram é o Lisiane Besenhofer. Pode me chamar lá que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Bom demais. Jorge, fica à vontade de suas considerações finais. Você quer botar os patrocinadores? Que a gente passou batido. Enquanto eu falo, vai mostrando aí. Já foi, vai lá. Bom, lá, pessoal, obrigado por estar aqui. A gente está sempre debatendo temas importantes. O calor das emoções é porque a gente tem a paixão no coração sobre isso daí. É igual o Thiago falou, tudo não sou síndico, fui síndico só por um período curto de tempo, fui conselheiro também, e a gente não saberia, eu não saberia a sua realidade se eu não estivesse participando, por exemplo, no mês de fevereiro e março, e mais de 20 assembleias só em 60 dias. Tudo respondendo dúvidas sobre obras, sobre condomínio, sobre seguro, sobre sistema, sobre compatibilidade. Eu tenho muito que te agradecer que está aqui no canal. Peço que você pergunte, fale tudo que você tem para falar, que a gente está aqui para responder. Esse é o nosso. A gente faz isso todo dia. Saio daqui agora, vou atender condomínio, amanhã de manhã eu estou em condomínio, hoje à noite estou em live de condomínio. Então a gente sente as dores do síndico e os pesares do que acontece nos condomínios. Quando eu te falei que 3 anos o condomínio vai virar, porque vai virar. Não tem jeito. Sistemas de controle, imagem e responsabilização está muito grande e o conceito está mudando sobre a gestão condominial. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Outra coisa importante, pessoal, aprendi, né? Para quem não sabe, sou facilitador de barra de Axe, que é uma ferramenta de expansão de consciência. O que eu aprendi com a barra de Axe? Não existe nem certo nem errado. Existe o que eu posso aprender com isso. Quando estamos conversando aqui, a gente vai aprendendo. Não existe opinião melhor ou maior, experiência maior ou menor. É o negócio. Existe o que eu posso aprender com o outro. Acho que é importante isso, quando a gente está com a mente aberta, é para a gente poder agregar, expandir, e aí parte desse princípio, né? E lembre-se,
Conhecimento, meu jovem, é poder. Doutora Priscila, fica à vontade aí, suas considerações finais. Conhecimento é libertador. Então, corra atrás do seu conhecimento. É uma coisa que, só o cara lá de cima te tira. Então, corre atrás, se especializa, escuta uma coisinha aqui, outra ali. Aquilo que fizer sentido para você, absorve, internaliza. Bota no seu modo de gestão e vai no 12 que vai dar certo. Pensamento positivo. A gente aqui sempre tenta ajudar, né, Thiago, como a gente pode, difundindo um pouco do conhecimento, trazendo essa visão de engenharia, jurídica, de seguro e de outros profissionais que direto estão aqui na Inteligência Condominial. Então é só agradecer, obrigada pela oportunidade e até a próxima. Falou, meu síndico, amiga síndica, até o próximo encontro aí.